Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, estarei com vocês nesta aula e acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir? Objeto de conhecimento e nesta aula 26, você tem o seguinte objeto de conhecimento: uso e descarte consciente de equipamentos eletrônicos, exames e diagnósticos, transformação de energia solar em elétrica, componentes eletrônicos, sistemas de automação eletroquímica, detalhamento, circuitos elétricos. Muito bem, pessoal. E agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha só onde eu estou. Estou em uma sala o que tem a ver com a física? Essa sala de estar um ventilador, porque aqui está muito quente. Aí, olha só, ligamos o ventilador e aqui em cima, ó, temos o quê? A palavra eletrodinâmica. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Você já parou para pensar como funciona a energia que acende as lâmpadas de sua casa, da escola, ou até mesmo faz o ventilador girar? Esse é o nosso primeiro questionamento. E o que tem a ver com a eletrodinâmica? Trago para você um vídeo de forma didática. Claro que a gente vai perceber aí uma mágica, só que isso aí é só para você perceber e observar que muitas das vezes os fenômenos estão nas nossas mãos. Vamos lá assistir? Olá, pessoal! Hoje estamos falando e iniciando a eletrodinâmica. É o estudo das cargas elétricas ou elétrons em movimento. E você pode estar se perguntando: quais são esses dispositivos e por que elétrons em movimento? Você tem que observar, olha só, vejam como eu estou com os raios, ou seja, é a eletricidade. Você observa aqui, ó, quando eu estou fechando aqui a minha mão e quando eu vou abrir, olha lá, vejam como está esses raios. Então é isso que a gente vai estudar, sobre todos os dispositivos da eletrodinâmica. E agora eu jogo para você. Muito bem, pessoal. Claro que nós não vamos fazer isso aqui, né? Porque não temos como tirar um raio das nossas mãos. Mas isso é para você começar a observar que a eletrodinâmica faz parte do teu, do meu, do nosso cotidiano. Como no nosso vídeo mostrou o quê? Eletrodinâmica são os elétrons ou as cargas elétricas em movimento. Claro que, ao falarmos das cargas elétricas em movimento, da eletrodinâmica, eu preciso conhecer alguns conceitos que muitas das vezes fazem parte do nosso cotidiano, só que você acha que está só no caderno, na apostila, na internet, lá no assunto de física. Só que você vai ver que, ao decorrer da aula, você vai perceber que na eletrodinâmica você tem e percebe que está no teu cotidiano. Vamos lá definir quais são esses conceitos principais? Olha só. O primeiro deles que eu trago para você é o circuito elétrico. O nome já está dizendo, ó, circuito elétrico. Circuito, aí você pensa, circuito, eu já ouvi alguém dizer, hoje eu vou fazer um circuito. Vou para a academia e vou fazer um circuito. Então, vejam que essa palavra, circuito, tem a ver com o quê? Tem a ver com, parece um círculo, ou seja, parece uma linha aí. E também quando dizem aí, o circuito da Fórmula 1, você percebe que tem ali
é como for, o nome está dizendo, ó, circuito. Aí, na forma da física, o que é um circuito elétrico? Observa comigo aí que eu tenho esta imagem da lâmpada, eu tenho ali um dispositivo que você vai conhecer daqui a pouco. E o que é esse circuito elétrico? São um conjunto, olha lá, conjunto de dispositivos de funções diversas, os quais são conectados por meio de fios. Olha só, nesta imagem, você observa aí que eu tenho os fios, ó, o circuito, o nome já está dizendo, parece um círculo. Circuito, você tem, que é um conjunto de dispositivos. Então, eu tenho, nos dispositivos, você tem a resistência, eu tenho a potência, eu tenho um gerador. E quando ele diz que são conectados por meio de esses aqui, ó, são os fios condutores ligados em uma fonte de tensão, está aqui, ó. Você percebe, professora, já percebi que ao colocar na pilha, ela aparece lá, um positivo e um negativo. Isso, aqui representa essa fonte de tensão elétrica, qualquer, ou seja, a sequência de componentes por onde passar a corrente elétrica. Então, perceba que eu tenho aqui uma chave, ó. E, neste caso, a lâmpada está desligada, porque nesse momento eu tenho uma chave. E quando, para poder ela passar, a gente tem que ver se ela vai estar ligada, ou vai estar aberta ou fechada. Então, nesse caso, quando a primeira definição aí da termodinâmica é o circuito elétrico. A primeira é o circuito elétrico, que é um conjunto, né, de dispositivos e funções diversas, como nós temos aí na imagem. Aí, voltando, né, quando se fala em eletrodinâmica, você tem, né, para que servem os circuitos elétricos? Eu faço essa pergunta para ti. Olha só, estamos novamente aqui na nossa sala de estar, aí eu trago para você outro questionamento. Para que servem os circuitos elétricos? Olha só, os circuitos elétricos, eles são utilizados para ligar dispositivos. Lembra quando eu falei lá naquela imagem que eu tinha de ligar e desligar? Olha só, eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Então, você pode olhar mesmo aí na sala. Você vai perceber que eu tenho um circuito elétrico. Você vai perceber que temos aí aparelhos ligados nas tomadas. E tudo isso que a gente está falando aqui da eletrodinâmica tem aí também com você. Por isso que eu fiz essa pergunta. Para que servem os circuitos elétricos? Toda a vida, agora, você já sabe que eles servem para quê? Para serem utilizados para ligar dispositivos elétricos. Muito bem, então, como no nosso caso, ó, eu vou ligar um ventilador. Ali eu tenho circuito. Por quê? Para passar a corrente. Então, é como eu estivesse aqui com vocês. Vamos fazer um grande circuito elétrico. Mas aí eu quero ser apressado, o que eu faço? Pego uma bola e esta bola eu vou jogar para vocês aí, direto, sem ter esse circuito. Quando acontece isso, a corrente vai ocorrer o quê? Vai chamado de curto-circuito, ok? Muito bem. Então, falando ainda, né, da eletrodinâmica, que envolve essas cargas elétricas em movimento, vamos lá dar continuidade. Olha só. Como eu estava falando da eletrodinâmica, aí temos este questionamento. Para que servem os circuitos elétricos? Você percebe nesta imagem que temos aqui. Além disso, eles são usados para distribuição de energia elétrica em residências, indústrias, conectados diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectados e tomadas, como nós temos aqui, ó, no ventilador. Você percebe que para que ocorra os fenômenos elétricos, eu necessito e preciso ter
os circuitos elétricos. E agora sim, vamos conhecer os componentes dos circuitos elétricos. Vejam, os componentes dos circuitos elétricos são os seguintes. Temos aí essa imagem, aí você tem os circuitos elétricos podem conter uma grande quantidade de elementos variados, como ou com funções diversas, tais como pode produzir calor. Aí aonde eu posso perceber se produzir calor? Se eu ligar aqui na lâmpada, se eu quiser tocar aqui, o que vai acontecer se estiver ligada? Se eu pegar aí, vai quase queimando a minha mão. Então, nesse caso, ó, tais como produzir calor, armazenar cargas elétricas, interromper a passagem da corrente elétrica. Vejam esses componentes que são muito importantes. Aí você tem aqui, ó, os circuitos no cotidiano, você encontra esses circuitos elétricos em diversos aparelhos. Um deles, e também, como eu tinha falado antes, você já observou a pilha? A pilha ela tem um positivo e um negativo. A pilha ela é conhecida aí como um dispositivo. Por quê? Ela envia corrente para a lâmpada quando o botão é pressionado. Então, nos circuitos, no cotidiano, você encontra circuitos elétricos em diversos aparelhos e situações do dia a dia. Como eu já falei, da lanterna. Você já percebeu que a pilha, você tem aí, essa pilha vai ser um positivo e um negativo, que é a sua tensão. Aí você tem uma diferença de potencial, aí envia corrente para a lâmpada quando o botão é pressionado. Aí você tem também chuveiro elétrico. Muitos de nós não usamos chuveiro elétrico. Por quê? Mas em outros lugares do Brasil, eles usam. E muitas pessoas gostam de usar o chuveiro elétrico. Por quê? Ele transforma a energia elétrica, olha só, em calor, aquecimento da água. Vejam como existem aí, neste caso, circuitos no nosso cotidiano. A lanterna, o chuveiro elétrico e também, olha só, a geladeira, que ela usa circuitos internos para manter o resfriamento automático. Outra coisa também muito séria é essa daqui, olha, pessoal. Tomada múltipla, o Benjamin, que significa dizer que ela conecta vários aparelhos a um mesmo ponto de energia. Vejam como existem vários exemplos de circuito elétrico. Outra coisa, se você olhar ao seu redor, temos também um muito conhecido, que é o controle remoto, que tem uma pequena bateria que alimenta o circuito eletrônico. E muitas das vezes também esse controle remoto utiliza-se também a pilha. Aí você tem componente de um circuito elétrico. Olha só, lembra que eu disse que existe uma chave aberta, outra fechada? Significa dizer aqui, ó, os fios de ligação ligam os diversos componentes do circuito. Aí eu tenho os interruptores que abrem ou fecham o circuito. O interruptor aberto vai dizer que está aberto o circuito. Olha só, a chave está aberta, eu tenho aqui a pilha e a lâmpada está apagada. Isso aí se chama circuito, neste caso, circuito aberto. Já o interruptor fechado, fechei aqui, ó. Você tem que fecha o circuito, ou seja, agora a lâmpada acende. Logo, esses são os componentes de um circuito elétrico. Claro que também no nosso cotidiano existem aqui tipos de circuito.
Um deles é em série. A corrente passa por todos os componentes em sequência. Se uma lâmpada queimar, todo o circuito para. Qual é esse exemplo que a gente conhece? Principalmente na época de onde? Que época? Do Natal, né? Do Ano Novo. Aí você, sem perceber, ali é um circuito. Só que nesse caso aí, eu tenho um circuito em série. E este exemplo é o pisca-pisca, antigo de Natal. Por quê? Você percebe, você guarda com maior cuidado, aí quando chega na época, você vai ligar. O que é que acontece? Não funciona. Por quê? Em série, a corrente passa por todos os componentes em sequência e se uma lâmpada queimar, todo o circuito para. Aí você tem, em paralelo, os componentes são ligados de forma independente. Se uma lâmpada queimar, as outras continuam funcionando. O exemplo são as lâmpadas de casa. É o mesmo se acontecesse queimar em uma sala. Vamos supor, queimou a lâmpada de uma sala de aula. Só que na outra sala continua funcionando normal. Isso é chamado de paralelo, porque os componentes são ligados de forma independente. Se uma lâmpada queimar, as outras da sala, da escola, irão continuar funcionando. Ou seja, os componentes são ligados de forma independente. Aí aqui trago para você o esquema, olha só. Temos aqui, neste caso, eu tenho a fonte ou as pilhas. Aí você vai perceber que eu tenho, no caso aí, que ela vai de 12 volts e a corrente representada. Olha só, o que eu quero que você observe comigo? Quero aqui as unidades. 12 volts e ampere representa a corrente. Aí eu tenho aqui o motor ou a lâmpada e tenho aqui o reostato. E aonde que pode ser aplicado? Você percebe aqui, ó. Os componentes dos circuitos elétricos, lembram quando se falou aí que ele quer resistir à passagem da corrente? Logo eu tenho os resistores, eu tenho os geradores, receptores, são elementos que constituem o circuito elétrico. O funcionamento desses dispositivos baseiam-se na transformação de energia. Vejam aqui que eu tenho, nesse mosaico, tenho o liquidificador, tenho a pilha, tenho os resistores e o seu símbolo. Eles representam os componentes dos circuitos elétricos. Logo, quando se fala em resistência, olha só. A resistência representa os aparelhos que funcionam com energia elétrica e são alimentados pelo gerador. Vejam aí que, apesar da resistência ser um dispositivo que não está presente em todos os aparelhos, que o símbolo representa, que você tem aqui, ó. Aí aqui eu tenho os resistores e tenho o símbolo da resistência. Aí você tem, neste caso, o resistor, ele transforma energia em térmica. Olha só a palavra, ó, térmica, lembra o quê? Calor, lembra o quê? Temperatura. Por meio, olha só, agitação das partículas no material. Aí você tem que lembrar, a agitação das partículas nada mais é do que estamos falando de temperatura. E energia elétrica, quando ela vai ser transformada em energia térmica, eu preciso perceber. O resistor transforma energia elétrica em térmica. Então, eu percebo que ocorre temperatura, calor,
pois na passagem de corrente elétrica resistem à mesma, causando estas colisões e agitações das partículas. Sua medida no sistema internacional é dada em Ohm. Aí você tem este mosaico. Aí, com base aí nesta ideia que eu tenho aí dos resistores, tenho desses dispositivos, você tem que sempre pensar sobre essas transformações. E agora nós temos, aliás, um vídeo sobre geradores. Vejam aí, vamos lá assistir. Olá, pessoal! Você já parou para pensar como funciona a eletricidade ao nosso redor? Hoje vamos explorar dois conceitos essenciais: geradores e receptores. Vamos descobrir o que são esses geradores. São dispositivos que transformam energia em uma forma de energia elétrica. Por exemplo, as baterias convertem energia química em elétrica, enquanto as usinas hidrelétricas transformam a energia mecânica da água em eletricidade. E agora vamos falar dos receptores. Eles consomem a energia elétrica para realizar trabalho. E exemplos incluem as lâmpadas que transformam a energia elétrica em luz e motores que convertem energia elétrica em movimento. E com base nisso, no nosso cotidiano existem vários circuitos elétricos. E agora vamos lá observar na prática? Vem comigo! Muito bem, pessoal. Agora nós vamos montar um circuito simples. Mas antes eu trago para você os seguintes materiais. Temos aqui uma placa de Arduino. Tenho também os fios que irão fazer a conexão também, se eu posso utilizar o computador. Tenho um LED, tenho também um resistor e um botão acionador. E agora vamos montar o circuito. Vejam aqui. Com o protoboard, onde ele faz essa ligação sem precisar você usar, no caso, solda. Então, você tem esses fios condutores e eles serão ligados aqui nesta placa do Arduino. Lembrando para vocês que eu trouxe também aqui os dispositivos elétricos, como, por exemplo, eu tenho o resistor. E o que é o resistor? O resistor é aquela que tem a seguinte definição: ela quer se opor à corrente elétrica. E agora eu trago aqui para você a montagem de um circuito. E ele é muito utilizado no nosso cotidiano. E muitas das vezes, quando você utiliza uma placa de Arduino, eu tenho aqui nas casas. Muitas das vezes você pode até pensar que é uma mágica, mas não é. É porque eu tenho aí a conexão com a placa, com o computador. E agora vejam aqui o que vai ocorrer com o LED quando ele está em um circuito que ele aparece em série, em uma série em paralelo. Você vai perceber aqui, ó. Percebam que o LED acendeu, porque teve aqui uma conexão. Houve aqui, você percebe que há essa passagem. Quando eu aperto e aciono o botão, ele foi desligado. Então, pessoal, nós temos aqui um circuito simples com aplicação com a placa de Arduino. Muito legal, né, esse experimento. Era bom se a gente pudesse fazer isso aqui. Mas claro que é só para você ter uma noção como a eletrodinâmica ela está, até mesmo fazendo esse tipo de atividade, fazendo essa aplicação. E agora, com base no vídeo, vamos ver o que são esses geradores elétricos. Olha só, geradores elétricos são dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. Toda vez que se falar de um gerador, eu tenho que entender que ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Toda vez que ele tiver em energia mecânica, ele vai transformar em energia elétrica, dependendo do material. Como eu tenho aí essa imagem, ó. Eu tenho gerador, ele tem uma energia mecânica fornecida ao gerador,
que é convertida em energia elétrica. Aí agora eu tenho, a tensão é recolhida dos anéis através dessas escovas. Claro, se fosse uma animação, estaria em movimento. Aí você tem, a tensão é aplicada pelo motor, logo vai fazer o quê? Uma transformação. Então, todo gerador, você tem que ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Mas se falou também, se eu falei de gerador, preciso falar do receptor. Olha lá, o receptor são dispositivos capazes de transformar energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Olha a diferença de um para o outro. O receptor, além da energia térmica, ele tem mecânica, entre outros. Logo, o receptor você tem. O receptor eu tenho. São dispositivos capazes de transformar energia elétrica, ela já tem energia elétrica, e irá transformar outro tipo de energia, que podem ser a energia térmica, mecânica, entre outros. Energia elétrica, no receptor, ele transforma em outra modalidade de energia. E agora, quando se fala gerador e receptor, eu tenho que ter cuidados com os circuitos elétricos. Primeiro deles, nunca mexer em fios desencapados ou em tomadas com as mãos molhadas. Evitar a sobrecarga com a mesma tomada com muitos aparelhos. Quem nunca, né, utilizou um Benjamin com milhões de aparelhos ali? Então, nesse caso, tem que prestar atenção. Usar materiais seguros em experimentos, como pilhas e fios pequenos. E assim, pessoal, esses são os cuidados que nós temos que ter com os circuitos elétricos. Toda vez que você falar e perceber, olha só, os circuitos elétricos ou o circuito elétrico. Vamos lá. Muito bem. Trago em amarelo para você prestar bastante atenção no que é esse circuito, tá? Olha aí, eu tenho o circuito, você tem, que é um componente, eu tenho a resistência, aí eu tenho circuito elétrico, resistência, fio de ligação e receptores. Aí você tem essa fonte de energia, que é a pilha, o gerador, a tomada da rede elétrica. Aí você tem a resistência, que é a fonte de energia, que fornece energia ao circuito, a pilha, que é o gerador, e a tomada de rede elétrica. Logo, você tem esse circuito, que envolve resistência, fio de ligação e os receptores. Muito bem. Componente de um circuito elétrico e sua esquematização, que envolve aí resistência, que envolve essa fonte, não esqueçam, pilha, gerador e a tomada de resistência. Já os receptores transformam a energia em outra modalidade, principalmente receptor transfere ou transforma a energia elétrica. Aí temos as lâmpadas, a resistência, o reostato e o motor. Então, fios de ligação que ligam diversos componentes desse circuito. Interruptores, como nós já vimos, abrem ou fecham o circuito. Interruptor aberto, abre o circuito. Interruptor fechado, fecha o circuito. Então, temos os aparelhos que medem esses dispositivos. O voltímetro, o amperímetro, enfim, circuitos elétricos. Muito bem, pessoal. Quando se fala aí desses circuitos, nós temos sempre que perceber esses circuitos. Muito bem. Aí, trago para você aqui um mapa mental. Olha lá. Vejam. Geradores é o quê? Fornecem energia para circuitos elétricos. Temos também um amperímetro. Temos também os receptores, que consomem essa energia no circuito. Aí temos também, não falamos do indutor, mas ele aparece aí. Temos o interruptor e temos também os resistores. Você observa que eles geram calor pelo efeito que vai ser chamado aí
efeito Joule. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo sobre a eletrodinâmica e até mais.